Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita comigo esta frase: porque não me envergonho do evangelho. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque não... Por quê? De todo aquele que crê. Pai bendito, te damos louvor nesta oportunidade única, nesta oportunidade singular. Te damos louvor pelo privilégio de abrir a tua palavra, de abrir o evangelho e de poder, na plena confiança de que o Espírito Santo nos conduz, nos ilumina e fala conosco, nós pedimos que o Senhor nos dirija e faça com que possamos absorver toda a mensagem que o Senhor a nós quer comunicar. E que tudo aquilo que queira ser um entrave, que queira servir de distração para a tua palavra, seja desfeita, seja desfeito. E que nós estejamos prontos para falar como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há um falso evangelho sendo pregado em nossos dias. Embora isso não seja uma peculiaridade do nosso tempo, pois desde os tempos mais distantes, nos primórdios da fé cristã, já havia aqueles que deturpavam a fé com um evangelho totalmente falsificado. Mas nesses dias pós-modernos, nós temos constatado que há um falso evangelho, que um falso evangelho tem sido propagado, que um falso evangelho tem sido anunciado em larga escala. E não é preciso muito esforço intelectual, nem mesmo espiritual, para nós detectarmos isso. Basta uma simples, uma superficial leitura do Evangelho de Jesus. E isso será o suficiente para nos fazer constatar de que há algo errado, muito errado, com muito daquilo que se prega em muitos púlpitos de muitas igrejas, mundo afora. Eu posso pontuar para vocês aqui algumas faces dos evangelhos recorrentes. Evangelhos com E minúsculo, que estão sendo anunciados, estão sendo propagados hoje em larga escala. Evangelho com traços mercantilistas não é o evangelho de Jesus. Evangelho cuja agenda é um projeto de poder político não é o evangelho de Jesus. Evangelho manipulado pelas ideologias políticas e vãs filosofias, sejam quais forem, nada tem a ver com o evangelho de Jesus, nada tem a ver com Jesus. E como resultado, há a falsa sensação de que a nossa geração está experimentando um avivamento. Porém, o que ocorre em nosso tempo
Lamento dizer, não é avivamento, é descrédito. O que há hoje na nossa contemporaneidade, com raríssimas exceções, longe de ser um avivamento, é um mercadejar da fé. O cristianismo evangélico atual está misturado com misticismo pagão e com superstições. Igrejas evangélicas estão sendo transformadas em centro de autoajuda. Estamos diante de uma grande crise do púlpito. Crise do púlpito, pois os conteúdos de muitas mensagens que se ouve, púlpitos mundo fora, com raríssimas exceções, não é o evangelho, e sim uma sopa rala, insossa, que tem alimentado cada vez mais a ganância, o egoísmo e o egocentrismo. Estamos vendo um cenário muito triste de um cristianismo que está cada vez mais ganhando a antipatia da sociedade, mas não por rejeição ao evangelho, e nem porque o evangelho esteja perdendo força, porque o evangelho nunca será enfraquecido, o de Jesus não, mas sim porque os escândalos de muitos pastores e líderes evangélicos estão em larga escala levando as pessoas a um descrédito sem precedentes da igreja, da mensagem que se prega, de tudo que se refere à religião, a culto, à figura pastoral e daí por diante. Sobretudo por causa dessa aliança política numa verdadeira simbiose entre igreja e Estado, a semelhança do casamento político imperialista do século V, que foi comandado pelo imperador Constantino, que destruiu de uma vez por todas, naquele tempo, com o grande projeto do cristianismo, associando o cristianismo ao Império Romano. Parece-nos, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo dias semelhantes aos do profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 30 e 31, falou palavras, o próprio Deus falando por intermédio do seu profeta, advertiu dizendo o seguinte: coisas horríveis estão acontecendo nesta terra, profeta Jeremias, porque os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes dominam pelas suas próprias mãos, e o meu povo, diz o Senhor, gosta destas coisas. Ou seja, está havendo um acordo, está havendo um conluio entre profetas, sacerdotes e povo. Vocês, profetas, diz o sacerdote para o profeta, não pisa no nosso calo, não mexa com as nossas conveniências, nós pagamos o salário de vocês, o salário aí é uma mordaça do profeta, fique caladinho e você vai comer no palácio, você vai desfrutar do conforto do palácio, nós ficamos em paz e o povo aplaude, o povo gosta dessa mensagem açucarada, mamãozinho com açúcar, que faz apenas umas coceirinhas nos ouvidos, uma cócega na alma e nos faz sentir aliviados. Aí entra o grande projeto nosso nessa conferência. Conferência Compungidos não tem esse propósito. Conferência Compungidos, aliás, a palavra compungido por si se define. A palavra compungido por si já mostra para que veio. Não é para deixar ninguém confortável, é para compungir, é para apunhalar, é para esfaquear, é para dilacerar corações. Profeta Jeremias ainda, no capítulo de número 8, versículo de número 10,
profeta Jeremias exorta ainda com ordem, ou pela ordem do Senhor, capítulo de número 8 e o versículo de número 10. Vejam o que diz o profeta nesse texto. Capítulo 8, versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles, olha o que o Senhor diz, desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Há um acordo, há um conluio, ninguém mexe com ninguém, e nós vamos nos adequando aqui da melhor forma possível, porque o que nos interessa são as nossas conveniências. Queridos irmãos e irmãs, diante desse quadro, não nos resta alternativa senão reafirmar os conteúdos do evangelho que proclamamos, que implica inevitavelmente também em denúncia. O evangelho é anúncio e o evangelho é denúncia. E nessa conferência, queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante desses dois desafios: denunciar o falso evangelho que há muito está sendo propagado pela mídia, pela televisão, pelos programas evangélicos do rádio e da televisão, pelas redes sociais. Nós temos o desafio hoje de denunciar o falso evangelho e de reafirmar o nosso compromisso com o evangelho que proclamamos. É preciso denunciar. Está na hora de definir quem é quem. Não podemos ter medo. Está na hora de dizer, está errado. Precisamos fazer como nos dias do profeta Eliseu. Tem veneno na panela. Eu não vou comer essa comida. Esse evangelho é um falso evangelho. Tem veneno na panela. Está na hora da igreja acordar e dizer: esse não é o evangelho. O apóstolo São Paulo não teve medo de denunciar o falso evangelho que os gálatas estavam abraçando. Paulo chegou ao ponto de dizer: eu estou admirado como que vocês passaram rapidamente do evangelho que entreguei para vocês para um falso evangelho, para um outro evangelho, para um evangelho totalmente desclassificado, descaracterizado, que em nada se parece com Jesus e em nada apresenta a proposta de Jesus. Então, diante desse desafio, nós precisamos urgentemente, sei que pode parecer redundante até, mas precisamos urgentemente rever o conceito evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Quando falamos do evangelho, afinal de contas, do que é que nós estamos falando? Quando digo que prego o evangelho, o que isso significa dizer? Quando afirmamos que estamos nessa conferência para assumir o nosso compromisso com o evangelho de Jesus, o que é que de fato nós estamos afirmando? Todos vocês sabem muito bem, de forma muito simples, muito objetiva, muito prática, que essa palavra evangelho, que é uma palavra grega, evangelho, é boas novas. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Quais são essas boas novas? As boas novas que nós temos para anunciar a este mundo. As boas novas que nós temos para pregar em tempo de tanta confusão. No meio dessa Babel, onde cada um quer falar uma coisa. Onde cada dia aparece uma nova moda no cenário evangélico mundial. Onde a cada dia aparece alguém com uma novidade e parece que as pessoas vivem a si mesmo, à cata de qualquer novidade que surja no horizonte evangelical, para poder se destacar no cenário, ganhar fama, prestígio, nome
E agora, com a onda das mídias sociais, vê quem é que tem mais seguidores, vê quem consegue angariar mais likes, vê quem consegue ter muito mais visualizações. Nós, como Igreja de Jesus, precisamos entender que o Evangelho são as boas novas, e as boas novas que nós temos para anunciar a este mundo é que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. E o seu Filho Jesus enviado ao mundo se entregou à morte de cruz. E a morte de Cristo na cruz do Calvário, Deus o Pai usou como resgate, como redenção, como salvação para toda a humanidade. São estas as boas novas que nós temos para anunciar a este mundo. É uma mensagem, portanto, básica, simples. É uma mensagem muito básica, muito simples, a mensagem que nós temos para anunciar a este mundo. Então eu quero agora dizer a vocês o seguinte: quando destacamos o evangelho que proclamamos, quando o apóstolo São Paulo, de forma contundente, afirmou: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Quando ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, a pergunta é: de qual evangelho estamos falando? Há muitos evangelhos. Eu abri o meu sermão falando para vocês que há um falso evangelho sendo pregado. Eu poderia até dizer, no plural, há vários evangelhos falsificados que estão sendo pregados. Então se faz necessário questionarmos. Não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque não me envergonho do evangelho. De qual evangelho? Paulo deixa claro: do evangelho de Jesus Cristo. Quando destacamos o evangelho que proclamamos, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho genuíno, que é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho sem mistura, esse é o evangelho que estamos proclamando, esse é o evangelho que estamos falando, e esse é o evangelho que cabe como resposta à pergunta de qual evangelho estamos falando. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no seguinte: no capítulo 1, versículo de número 1, Paulo deixa claro, Romanos capítulo 1, versículo 1, veja aí na sua Bíblia: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha como Paulo abre a sua carta aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É o artigo definido, não é um, é o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Este Evangelho requer de nós coragem para assumi-lo. O Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro. De qual Evangelho estamos falando? Do Evangelho de Jesus, do Evangelho pleno, do Evangelho genuíno, do Evangelho sem mistura, do Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho pleno, esse Evangelho sem mistura, esse Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho de Deus, esse Evangelho verdadeiro requer de nós coragem para assumi-lo, para assumir compromisso com ele. Porque vejam, o apóstolo São Paulo chega ao final da sua introdução da carta aos Romanos, apresentando o assunto-chave da epístola. E o tema principal qual é? O tema principal é o Evangelho. As primeiras palavras descrevem exatamente a posição do velho pregador, a posição do velho apóstolo Paulo, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, qualquer que fosse a crítica dirigida contra ele e contra a mensagem que ele anunciava, Paulo se orgulhava de estar associado a este Evangelho. Paulo se orgulhava de ter a sua imagem vinculada à imagem do Evangelho.
Os gentios zombavam desta mensagem. Para eles, a mensagem da cruz era loucura. Para os judeus, esta mensagem era um tropeço, era uma ofensa ao seu orgulho nacional. Diante disto, Paulo escreveu aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nisto estava a segurança e o segredo do seu sucesso. Qual era a segurança e o segredo do sucesso do apóstolo São Paulo? A segurança e o sucesso do apóstolo São Paulo não era a quantidade de seguidores nas redes sociais. Claro que eu estou parafraseando que Paulo não tinha redes sociais, mas o segredo do sucesso do ministério do apóstolo São Paulo não era o seu prestígio, não era a sua popularidade, não era o seu status social, mas era o quanto ele estava vinculado à mensagem escandalosa da cruz do Calvário, e disto Paulo se orgulhava. Paulo não somente não se envergonhava do evangelho, quando ele diz, não me envergonho do evangelho, como também ele exortou seu filho na fé, Timóteo, para não se envergonhar dele, para não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo do número 8. E ainda Paulo elogiou Onesíforo, por não se envergonhar das suas algemas, em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo do número 16. Senhores e senhoras, homens e mulheres, irmãos e irmãs que ouvem a voz deste simples pregador hoje à noite, o grande desafio hoje é assumir todos os riscos desse evangelho do qual Paulo não se envergonhava, e ter coragem de expor o quanto nós nos envergonhamos do falso evangelho. Porque vejam bem, vamos ser honestos, dizer que amo o evangelho é a coisa mais fácil que tem. Eu não me envergonho do evangelho. Se eu perguntar aqui hoje à noite, quantos aqui têm vergonha do evangelho? Tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Todos nós vamos assumir e vamos dizer publicamente, eu amo o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho vergonha do evangelho. Mas ouçam-me, irmão e irmã, é preciso entender que assumir compromisso com o evangelho e dizer que não se envergonha do evangelho não é simplesmente pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir para o culto. Não é simplesmente pôr um terno, uma gravata e ostentar uma credencial de obreiro no bolso. Não é simplesmente participar do coral, tocar no conjunto musical e dizer está tudo certo. Na verdade, ser evangélico hoje é status. Ser evangélico hoje é bacana, é legal. Ser evangélico. Ou vocês acham que esses políticos estão querendo vir à igreja porque é legal vir para a igreja? Ou vocês acham que esses artistas, que agora não sabe se é artista ou se é evangélico, ou vai para a igreja e diz que é crente, mas as velhas práticas continuam e escorados na desculpa de que é meu trabalho, é minha profissão, e não tem mudança, não tem conversão, não tem comprometimento com Jesus? Por quê? Porque é legal ser evangélico hoje, é bacana ser evangélico hoje, dá status ser evangélico hoje. Mas nos dias de Paulo, assumir compromisso com o evangelho era assinar atestado de óbito. Assumir compromisso com o evangelho nos dias de Paulo era dizer assim, eu estou disposto a morrer por esta causa, eu estou disposto a me dar por esta causa. Por isso Paulo está dizendo, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Qual é o meu clamor aqui hoje à noite? O meu clamor aqui hoje à noite, senhores e senhoras, é para que nós tenhamos coragem, não só de dizer não me envergonho do evangelho, mas para dar a cara a tapa e dizer, eu tenho vergonha desse falso evangelho que estão pregando. Eu me envergonho do falso evangelho que estão anunciando. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui dos evangelhos que eu me envergonho. Eu vou dar alguns exemplos aqui dos evangelhos que eu tenho vergonha, que a minha cara vai ao chão, e eu, quando sou interrogado no check-in de um hotel, ou pelo motorista do Uber, ou sei lá onde quer que seja,
que alguém me pergunta se eu sou evangélico, eu vou com a cara no chão e digo: não, eu não sou evangélico, porque eu não faço parte desse movimento aí, eu não faço parte desses canalhas e patifes da fé aí, eu não tenho compromisso com essa gente, eu tenho compromisso com o evangelho de Jesus. Eu sou cristão, 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 louvado seja o nome do Senhor. De quais evangelhos eu tenho vergonha hoje? Eu posso dizer a vocês, do evangelho que prega um Jesus fabricado pela mídia, forjado no chão europeu da elite branca, que demoniza a cultura alheia e usa o nome de Jesus para colonizar e gerar opressão. Desse evangelho eu tenho vergonha dele. Quero dizer mais, senhores e senhoras, envergonho-me do evangelho que apresenta um Jesus armado, associado à política partidária, odioso, vingativo, preconceituoso e racista. Desse evangelho eu tenho vergonha. Lembro-me de Billy Graham, em plena segregação racial estadunidense, quando foi convidado para a realização de uma cruzada no Alabama. Sem titubear, Billy Graham respondeu: eu faço a cruzada com uma condição: não haverá distinção de raças. Isso é inegociável. E completou na sua fala: se não formos capazes de nos unir como irmãos diante da cruz de Cristo, nada mais nos fará unir. Eu quero dizer hoje, irmãos e irmãs, está na hora da capa cair, está na hora de arrancar as máscaras, está na hora de acabar com a hipocrisia, está na hora de assumir compromisso real e dizer: eu tenho compromisso com a cruz de Cristo e estou aliançado com Ele para a glória do seu nome. Louvado seja o seu nome. O evangelho de um Jesus forjado nos corredores institucionais da religião, que serve apenas para fomentar o medo, a ganância, a falsa piedade e a hipocrisia. Desse evangelho eu tenho vergonha. Envergonho-me sim, senhores e senhoras, do evangelho de pastores gananciosos, do evangelho de Mamon, do evangelho de fariseu. Eu tenho vergonha do evangelho que transforma a igreja em mercado, que faz da fé moeda e da bênção mercadoria, e que tratam os crentes como clientes que vieram comprar no grande mercado da fé. Eu tenho vergonha desse evangelho. Envergonho-me do evangelho elitizado, que pisa em sombra do pobre, que como Pilatos lava as mãos e joga no colo das bandeiras ideológicas a verdadeira religião para com Deus, aquela que Deus responsabilizou a igreja, e disse Tiago no capítulo 1, versículo 27, esta é a verdadeira religião para com Deus o Pai: cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. É preciso assumir compromisso com o evangelho e ter coragem de denunciar o falso evangelho. Mas, pastor Nilson, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Como é que a gente vai pregar isso? Deixa eu te perguntar, como foi que Pedro apunhalou os corações e deixou aquela multidão? Não foi um, não foram duas, não foram 3 pessoas. O texto do capítulo 2 de Atos, versículo 41, diz que foram quase 3.000. Quase 3.000, vamos calcular que havia uma multidão, pelo menos, para jogar abaixo, de umas 4, 5 mil pessoas ali. Como foi que Pedro apunhalou, rasgou aqueles corações, compungiu aqueles corações naquele dia? Contando historinha? Pega na mão do irmão aí. Vamos fazer uma roda aqui agora. Foi assim? Como foi que aquela multidão ficou com o coração apunhalado? O texto diz isso. Com o coração apunhalado, compungidos em seu coração. Olharam para Pedro e para os demais apóstolos. E agora? O que a gente faz? Qual foi a resposta de Pedro? Não,
Faz uma campanha de 7 dias. Vamos fazer 12 dias de clamor. Foi isso? Essa mensagenzinha açucarada, mamãozinho com açúcar, não vai compungir o coração de ninguém. Esse falso evangelho que envergonha o Cristo de Deus não vai rasgar o coração de ninguém. A mensagem de Pedro foi contundente. Nós ouvimos aqui a explanação do pastor Márcio na sexta-feira. O Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: o Cristo de Deus foi torturado e pregado na cruz do Calvário por causa de vocês. Vocês o entregaram, vocês se rebelaram contra ele, vocês se levantaram contra ele, o sangue dele está sobre vocês. E agora o que a gente faz? Arrependam-se! Arrependam-se! É essa mensagem que temos que pregar. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E arrepender não é sentir remorso, que é outra coisa que as pessoas confundem. Cheio de remorso, acha que está arrependido. Não, não necessariamente. O que é remorso? Remorso é a pessoa fica: ai meu Deus, por que eu falei? Não devia ter falado. Por que eu fui? Não devia ter ido. Isso é remorso. Arrepender, eu estou indo aqui nessa direção, contrário a Jesus, contrário ao Evangelho, contrário à cruz, rebelde contra Deus, rebeliado contra os valores do Evangelho. Mas de repente eu sou apunhalado por este Evangelho, eu sou compungido por este Evangelho, eu sou esfaqueado por este Evangelho, meu coração é dilacerado por este Evangelho, e eu tomo essa consciência, e uma vez que esta consciência do Evangelho me absorve, me envolve, eu viro, eu mudo a direção, eu mudo o rumo, não vou mais contra a cruz, não vou mais contra o Evangelho, eu vou agora na direção da cruz, eu vou agora na direção do Evangelho, eu vou agora na direção de Jesus. Eu amo a Jesus, eu quero a Jesus, eu me lanço ao pé da cruz, eu quero ficar ao pé da cruz. Segundo, o Evangelho que proclamamos não usurpa o mérito de Cristo, que graciosamente nos outorgou salvação. O Evangelho que proclamamos não usurpa o mérito de Cristo, que graciosamente nos outorgou salvação. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qualquer evangelho que pregue salvação pelas obras, esse não é o evangelho de Jesus, e portanto não é o evangelho que proclamamos. Qualquer evangelho que prega salvação pelas obras não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. Qualquer evangelho que pregue para você, que para você ser aceito por Deus, para você ser recebido por Deus, você precisa fazer algo mais, além daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Paulo disse: esse evangelho é anátema. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, a saber, Jesus Cristo. Se alguém chegar pregando para vocês outro evangelho, disse Paulo, mesmo que seja um anjo do céu, é anátema. Recusem, não aceitem, porque não é o evangelho de Jesus. A salvação é mérito de Cristo, conquistada graciosamente na cruz do Calvário. Qualquer evangelho que pregue salvação pelas obras não é o evangelho de Jesus, porque na cruz ele triunfou sobre as potestades do mal. Na cruz ele expôs todo o império das trevas
despojando eles na cruz e triunfando deles na cruz. Na cruz, quando ele bradou, consumatum est, em latim, que é a palavra está consumado, que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, ele deixou livre o acesso para entrarmos à presença do Deus Pai maravilhoso e bom. É este o evangelho que proclamamos. Paulo disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que na cruz rasgou o véu de alto a baixo. E quando o véu rasgou-se de alto a baixo, vocês se lembram da explanação da mensagem de ontem à noite aqui, através da missionária Carla. O véu foi aberto, o trono de Deus agora está livre, livre acesso. Você pode entrar, eu posso entrar. Significa dizer: não preciso de nenhuma engrenagem para intermediar a minha relação com Deus, porque está consumado. Não preciso de nenhum papa, não preciso de nenhum padre, não preciso de nenhum pastor, de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, porque está consumado. Não preciso de nenhum copo com água em cima do rádio, nem da campanha de 7 dias para quebrar a maldição, nem dos 7 pulos do Jordão, porque está consumado. Senhores e senhoras, não é Paulo, nem Maria, nem mariolatria, nem catimbó, nem ergue, nem umbanda, nem quimbanda, nem zoroastro, nem Orfeu, nem Buda, nem Maomé. Está consumado, está consumado, está consumado. Este é o evangelho que nós anunciamos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a proclamação, ou esta proclamação, melhor dizendo, é uma indicação das grandes novas para a humanidade, que o apóstolo São Paulo esboça agora em toda a carta escrita aos Romanos. E o poder, quando Paulo trata aqui o poder de Deus: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Esse poder é uma expressão da habilidade de Deus de salvar. Esse poder não é o poder ditatorial dos grandes imperadores. Esse poder não é o poder político imperialista romano. Esse poder não é o poder da truculência. Não é o poder da opressão. Pelo contrário, esse poder é o poder do amor resgatador, transformador, salvador. É a expressão da habilidade de Deus de salvar. Apesar da força do pecado e do poder de Satanás, o poder de Deus no evangelho é superior a todos eles. Eu já vou terminar aqui, irmãos. Mas faz-me lembrar do dia 11 de setembro de 2001, quando os jornais do mundo inteiro foram abalados com a tragédia que trouxe abaixo as Torres Gêmeas em Nova York. O medo, o temor, o pavor, a angústia, a tragédia, a morte, deixou os norte-americanos de cabeça baixa. Foi como se tivesse dado um golpe no orgulho estadunidense. E o semblante de todos os norte-americanos foram ao chão. O espaço aéreo estadunidense ficou fechado. Nenhum voo decola de nenhum aeroporto em qualquer cidade, em qualquer estado deste país. Os semblantes decaídos, inclusive do próprio presidente na época,
George W. Bush, na Catedral Nacional em Washington, se lembraram de um homem que naquele tempo de caos, de calamidade, de terror e de angústia, poderia se levantar com uma mensagem transformadora. Quem é ele? Billy Graham. Aonde ele está? Na cidade dele, lá em Montreat. E já era idoso. Praticamente ele já tinha finalizado o seu ministério, a não ser por uma última cruzada realizada em 2005, em Nova York. E o presidente norte-americano deu ordens às autoridades competentes que liberasse um único voo. E naquele dia 14 de setembro de 2001, o espaço aéreo fechado, tinha um único avião voando. Era o avião que levava Billy Graham da Carolina do Norte para Washington, para chegar na cara dos homens mais poderosos do mundo e dizer: a América esqueceu de Deus. E o poder americano não é maior do que o poder de Deus. O poder de Deus é um poder salvador. É um poder que salva, não é um poder opressor. O poder de Deus é um poder que transforma. O poder de Deus é um poder que acolhe no meio da dor, da tristeza, das lágrimas e das angústias. Irmãos e irmãs, eu vou encerrando por aqui as minhas últimas palavras. Eu não tenho tempo para ir mais além. Então vou terminando aqui, dizendo a vocês hoje, nesta conferência inaugural, e no último culto desta série de cultos que aconteceram desde sexta-feira até aqui, Deus está nos chamando hoje. É pegar ou largar. Ou entra ou sai. Ou assume compromisso radical ou diz: eu paro por aqui. Não dá tempo para titubear. Não dá tempo para pensar. Não dá tempo de dizer: eu acho que vou, eu acho que quero, eu acho. Não! É tempo de tomar uma posição. É tempo de tomar uma posição. Eu finalizo aqui dizendo: a cruz é o poder de Deus. Porque por meio dela, Deus tornou possível a salvação dos pecadores. Ele nos reconcilia consigo mesmo, nos livra da culpa do seu justo juízo sobre nossos pecados. Ele nos liberta da escravidão de nosso egocentrismo e nos coloca nos elevados caminhos da santidade. Tudo isso é possível só por meio da cruz. O evangelho que fomos chamados para anunciar. Não me envergonho do evangelho, que os judeus acham um escândalo, que os gregos acham uma loucura, um absurdo, mas para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o evangelho de Deus. É com este evangelho de Deus que Paulo introduz a sua carta, afirmando que para esse evangelho de Deus ele havia sido separado. Foi para este evangelho de Deus que eu também fui separado. Foi para este evangelho de Deus que você foi separado. Pastor Bruno, obreiros, pastores, pregadores, pregadoras, foi para este evangelho de Deus que nós fomos separados. E eu quero hoje, em alto e bom som, ouçam-me, senhores e senhoras. Prego como se fosse a minha última pregação. Prego como se fosse a última vez. Prego como se fosse uma despedida. Mas quero dizer hoje, na cidade de Bridgeport, no ano de 2024, no século 21, no ambiente da pós-modernidade, 2000 anos depois, estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com este evangelho e declararmos para que para este evangelho de Deus nós também fomos separados para proclamar, para anunciar, para dizer ao mundo: Jesus Cristo é o Senhor, 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 louvado seja o seu nome.
Só há uma válvula de escape para esta geração. Só há um caminho para experimentarmos um avivamento verdadeiro e pleno nesta geração. É nos voltarmos para o Evangelho de Jesus. Chega desse evangelho falsificado. Vamos dizer não para esse evangelho de Mamon. Vamos dizer não para esse evangelho de fariseus. Vamos ter coragem de enfrentar esses bandidos religiosos. Bandidos da fé. Salteadores. Lobos cruéis. Devoradores que não poupam o rebanho. Cruéis. Insanos. Pervertidos. Ah, você está achando pesado? Então tá. Deixa eu falar aqui lendo. Vai ser melhor se eu ler. Está achando pesado? Então eu leio. O apóstolo São Paulo, na carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que Paulo diz no final desta lista de homens terríveis? Estes, afasta-te. E sabe por que Paulo disse destes, afasta-te? Porque Paulo não tinha WhatsApp. Porque se ele tivesse, ele dizia: a estes, bloqueia. Bloqueia. Passa longe. Minha única referência a estes tais é denúncia. É a minha fala. Que, aliás, eu estou escrevendo um livro sobre esta frase. Eu não vou me calar. Não vou me calar. Eu não tenho medo de ataques, de xingamentos. Já criou uma casca tão grossa aqui atrás que pode xingar à vontade. Vou te matar, como falaram também, quer me matar. Vou te matar, pois me mate. Agora, eu quero ver você matar a profecia. Profeta você até mata, agora a profecia você não mata. Por isso o apóstolo São Paulo está lá algemado, com as costas ardendo, todo algemado. E aí ele diz assim: Timóteo, eu estou aqui algemado, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Levantemos do poder do Senhor. Erguemos-nos na força do seu poder. Não baixe a cabeça. Não tenha medo. Em frente com entusiasmo. Deus é conosco. Deus é conosco. Fica em pé comigo agora em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Deus é conosco. Oh, aleluia.